Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma consultoria gratuita, a nossa live tradicional de perguntas e respostas que rola há mais de 120 semanas, onde eu entro ao vivo para responder dúvidas e perguntas de quem está me acompanhando. Por que eu faço isso? Todos os dias eu divulgo vários conteúdos, vídeos, posts para ajudar você a lucrar nas altas quedas da bolsa, se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, mas numa jornada de aprendizado é normal que você comece a ter dúvidas. Então a gente para uma vez por semana, toda segunda, 20 horas, para responder essas dúvidas, para preparar você para uma nova jornada de aprendizado. Hoje você fica com a gravação da última consultoria gratuita e basicamente você pode participar na próxima. Sempre lembra, segunda-feira, 20 horas no YouTube, tá bom? Vamos para a primeira pergunta de hoje. Você faz ou recomenda aluguel de ações ou operações com opções para remunerar a carteira de ações? Pergunta do Léo. Léo, não vou te dizer que eu recomendo, é algo que você pode fazer ou não, tá? Algo que qualquer pessoa pode fazer, inclusive um dos projetos que eu tenho para o Programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento, e todos os alunos terão acesso quando eu fizer isso, os alunos anteriores também, não só quem entrar depois, é criar um módulo extra. Já comentei, aventei algumas vezes, não fiz esse ano por conta da volatilidade natural de um ano específico. A cada 4 anos a gente tem um evento que aconteceu agora no último domingo, então a cada 4 anos acontece isso e fica muito volátil a bolsa e acaba não sendo tão boas algumas dessas estratégias, por isso eu não fiz esse ano. Mas para o ano que vem eu pretendo fazer justamente um módulo com o nome mais ou menos assim, como lucrar nas lateralizações da bolsa. O programa ensina você, qualquer pessoa, a conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Na verdade, nas lateralizações também. Vamos pegar esse ano. Você viu no início do ano, primeiro trimestre, ações subindo, dólar caindo. Segundo trimestre, o contrário. Terceiro trimestre, você está vendo o oposto. Então, quando você captura lucro diversas vezes durante o ano, algumas vezes, não diversas, você consegue, mesmo num processo de lateralização, do encaixotamento dos investimentos, você não fica no 0 a 0, você consegue. Mas como exponencializar, então, essa rentabilidade na lateralização da bolsa? E o fato é que uma coisa que você já pode implementar agora é você ativar algo na sua corretora que você investe chamado custódia remunerada. O que é a custódia remunerada? É você realmente fazer um aluguel de ações, tá? Se você está investindo em ações com foco no longo prazo, não tem porquê você não alugar suas ações. Então dá para você fazer. Antigamente não existiam sistemas automáticos que faziam isso. Então você tinha que dedicar um certo período de tempo. O ganho que você tem é residual, não é um super ganho maravilhoso. Então fazer isso na mão, se você não tem muito dinheiro, para a maioria das pessoas não vai fazer sentido. Mas como agora tem algo chamado custódia remunerada, que basicamente é um processo automático de aluguel de ações, você pode fazer sem problema nenhum para ter um boom de rentabilidade, não um boom de rentabilidade, né? Mas para você ter uma rentabilidade adicional que você não precisa dedicar nenhum esforço, então dá. E para fazer operações com opções para remunerar a carteira de ações, isso pode ser feito também com algumas ações, não com todas, e isso é um tema que eu quero abordar, aprofundar para aquelas pessoas que querem dedicar um pouco mais de tempo para... Provavelmente vai fazer mais sentido para quem tem mais dinheiro, certo? Porque isso vai fazer você dedicar um pouco mais de tempo e o resultado adicional que você tiver tem que justificar o seu tempo de esforço, de trabalho. Porque daí isso aqui não vai ser um processo passivo, você vai ter que fazer, você vai ter que rolar. São alguns processos que você tem que executar e isso tem que valer mais do que a sua hora no trabalho, o resultado disso. Porque senão é melhor você focar em trabalhar ao invés de focar em fazer essas operações que vão te dar um adicional de rentabilidade. Não vai ser um negócio que vai mudar a sua vida, mas vão te dar um adicional de rentabilidade, tá? Então pode ser feito sem problema nenhum, tá bom? Próxima pergunta de hoje. Por que é importante se expor ao petróleo? Não necessariamente é importante você se expor ao petróleo. Não é necessário, tá? Importante é discutível, mas não é necessário você se expor ao petróleo, tá? O petróleo, você vai ver, como toda commodity, tem um comportamento cíclico. Então tem momentos de grande valorização, tem outros momentos de desvalorização. Valorização de forma que ele tem uma característica natural de regressão à média. Então o petróleo ele não se sustenta num patamar muito alto. E ele também não se sustenta num patamar muito baixo, senão você quebra todas as cadeias produtivas do planeta. Então acaba que ele passa de oscilação em oscilação, voltando, regredindo para a média. O que pode motivar você a fazer um investimento em petróleo? É você, por exemplo, querer ter um seguro
contra uma escalada do conflito iniciado pela Rússia. Porque num momento de confronto bélico, a gente viu isso acontecer no início do ano, o petróleo dispara muito, porque a busca por petróleo aumenta. Se a busca por petróleo aumenta de uma hora para outra, como é o caso de um conflito bélico, por exemplo, a oferta não tem como aumentar na mesma velocidade, né? A vontade de eu querer comprar algo é diferente da velocidade de extração, refino daquele algo, que a gente está falando aqui do petróleo. Então acaba que o preço dispara. Só que no cenário de recessão global, o que acontece? É normal que o petróleo caia, porque aí diminui toda a produção mundial. Se diminui toda a produção mundial, você vai precisar de menos energia, você vai precisar de menos petróleo. Então você tem agora, nesse momento, uma força pró-valorização do petróleo e uma força contra a valorização do petróleo. De forma que, o que é que vai acontecer? Não sabemos. Então, se você quiser ter uma exposição tática não muito grande na sua carteira, como forma de manejo de risco, como forma de diminuição de risco, você pode ter, ok? Mas não é algo assim que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é com você investir em ações e anti-ações com consistência, porque aí você vai conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Isso vai te dar uma proteção adicional, mas não é algo que eu diria assim que é necessário para qualquer pessoa. É importante para quem quer se blindar dos possíveis efeitos e aí da escalada desse conflito russo que está no seu ápice e não para de subir, né? Como sair da renda fixa com segurança? Qual o melhor caminho? Excelente pergunta. Gente, em virtude desse acontecimento no último domingo, e do resultado divulgado nesse último domingo, existe uma chance nada desprezível da gente encarar uma economia completamente diferente do esperado nos próximos anos, certo? Então, eu não faria isso agora, mas eu decidi promover nos próximos dias, e vai ser agora, em outubro ainda, antes do resultado ser consolidado, o resultado mais aguardado do mês de outubro, que você sabe muito bem qual é, eu decidi promover uma série de aulas onde eu vou explicar o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Eu tinha projeto para fazer isso muito mais para frente, não agora, mas existe um risco real de tudo que vem sendo construído simplesmente desmoronar, certo? Por conta de uma conduta econômica completamente diferente do que a que vinha sendo adotada até esse momento, tá? Não quero entrar em briga, viés, são fatos. A proposta econômica de um lado é totalmente diferente da outra, e eu diria que é até oposta, talvez, à outra. Então, é algo que a economia que a gente pode enfrentar, a condução econômica, que pode começar durante o ano de 2023... ela, no curto prazo, vai gerar bonança para as pessoas. E com o passar dos anos, a gente vai ver o troco vindo numa velocidade muito maior. Porque essa condução, ela foi feita na época em que a China crescia 2 dígitos ao ano. E o Brasil era um grande exportador para a China e surfava todo esse crescimento do exterior. Hoje, você vê uma crise no exterior. Você não tem respaldo no estrangeiro para você pegar todas essas benesses e dar para a população no curto prazo. Então, no curto prazo, você vai ver bonança, no longo prazo, você pode ver tragédia. E é por isso que eu quero ensinar todas as pessoas, ou melhor, não tem como ensinar todas as pessoas, mas todas as pessoas interessadas em sair da renda fixa porque sabem que não tem resultado real. Você tem um ganhozinho acima da inflação. Eu tenho um ganhozão acima da inflação durante um pequeno período de tempo, depois as coisas convergem. Você não tem um nível de rentabilidade consistente acima da inflação investindo só na renda fixa. Você precisa para renda variável. Então, se você quer aprender em um evento online gratuito, sem enrolação, passo a passo para sair desse evento apto a ter os seus primeiros resultados nas altas e nas quedas da bolsa, você pode clicar no link que está na descrição desse vídeo agora para fazer a sua inscrição, tá? É gratuito, gratuito. Você vai entrar lá, vai aprender o passo a passo, vai conseguir executar tudo isso no evento gratuito, tá? Então, eu diria que esse é o melhor caminho para você, tá? Próxima pergunta aqui. Gostaria de saber um pouco mais sobre LCI e LCA. Olha, eu vou te dizer algo extremamente importante sobre LCI e LCA que você precisa prestar muita atenção. Esse é um investimento que eu jamais invisto. Vinícius, por que é um investimento que eu jamais invisto? Basicamente, porque existe um risco gigantesco, um risco de crédito gigantesco, certo? Que é o risco de calote. Num momento, principalmente, que a gente vê uma escalada da crise global que pode afetar o nosso país, e a gente tem mazelas internas que também podem afetar a nossa própria economia.
Então, eu jamais invisto em LCI e LCA. Vinícius, me explica por que você jamais investe em LCI e LCA. Eu explico tudo em um vídeo que eu vou colocar aqui para você. Ó. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui, ó, nesse vídeo, eu até pesquisei aqui no meu canal, ó, esse aqui, ó, Garantia do FGC, a farsa revelada. Aqui eu mostro tudo sobre o Fundo Garantidor de Crédito, os riscos dos bancos e tudo mais. Vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo e vou mandar também no chat, certo? Vou mandar também aqui no chat para você esse vídeo. Para eu explicar agora, poxa, não faz muito sentido. Melhor é você olhar esse vídeo, porque nesse vídeo eu explico todos os detalhes sobre isso, porque jamais investir em CDB, LCI, LCA de qualquer instituição financeira, por maior que seja, tá bom? Tem um dinheiro que não sabemos como conduzi-lo, pois meu marido acha que estamos perdendo a aplicação que foi feita no Banco do Brasil. Mônica, eu vou te dar uma recomendação, tá? Que eu dou para... Não é uma recomendação, mas é uma... Eu vou te dizer o que eu faria, tá? O que eu faria num caso como o seu. Primeiro, eu participaria dessa série de aulas intensas, super aulas, que eu vou promover nos próximos dias para você aprender a lucrar nas altas nas casas da bolsa. Você já vai sair de lá com um framework prático para você já começar a ter os seus primeiros resultados. Enquanto você não aprende isso, o que eu, Vinícius, faria? Eu investiria, pegaria esse valor, que você nem sabe exatamente pelo que eu estou sentindo, você nem sabe exatamente onde é que você está investindo, no que esse negócio investe, o que não investe. Pegaria esse valor, investiria no investimento mais conservador que existe no Brasil, que se chama Tesouro Selic, certo? Esse Tesouro Selic, basicamente, vai ser um empréstimo que você vai fazer para o governo federal, de forma que o governo federal vai te pagar uma certa taxa, que se chama taxa Selic, que hoje está em 13,75% ao ano, mais um percentualzinho ali pequeno, e você vai ter essa remuneração. Você vai ter esse carrego até você conseguir aprender a lucrar nas ações casas da bolsa, certo? Que vai acontecer ainda nesse mês. Outra alternativa, que é a da minha preferência, essa daqui é a alternativa para os mais conservadores. Outra alternativa que é da minha preferência é você investir num fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Você vai encontrar em que corretoras? Você vai encontrar na Rico, você vai encontrar na Hora, você vai encontrar no BTG Pactual Digital, você vai encontrar na Vitro, você vai encontrar na PI Investimentos, você vai encontrar em várias corretoras diferentes, tá? A XP fechou o fundo DI simples com taxa zero. Agora vai ter uma cobrança de taxa, vai ter um certo valor que vai ser taxa zero, e depois você vai ter que pagar taxa. Eles deram uma limitada nisso, tá? Então, por que investir no fundo DI simples com taxa zero? Porque esse fundo DI simples com taxa zero, ele vai pegar e vai investir no Tesouro Selic, só que você não vai precisar pagar taxa. Como assim, Vinícius? Me explica isso. Quando você investe no Tesouro Selic, você está fazendo um investimento dentro do programa Tesouro Direto. Então não existe, eu vou investir no Tesouro Direto. Não, eu vou investir no Tesouro Tal, que é um dos 3 tipos de títulos públicos, tipo Tesouro Selic, que ele é oferecido por meio do programa chamado Tesouro Direto. Esse programa de Tesouro Direto é o quê? É você pegar e emprestar o seu dinheiro direto para o governo e o governo pagar direto uma remuneração para você. Quem que faz essa intermediação? A Bolsa de Valores, acredite se quiser. E aí você tem que pagar uma taxinha de 0,2% do valor investido para a Bolsa de Valores ao ano, tá? Você tem que pagar essa taxinha por conta de todo o serviço de tecnologia, de auditoria, de compliance que a Bolsa de Valores faz para possibilitar essa ligação entre você e o governo federal, tá? Agora, quando você investe pelo fundo DI do tipo simples com taxa zero, esse fundo, ele não investe por meio do CPF, ele investe por meio do seu CNPJ, certo? E existe um outro mercado, que é o chamado mercado secundário para investimento em título público. Não, o investimento do fundo não é feito por meio do Tesouro Direto, então o fundo não paga essa taxa. O fundo ele vai comprar de outra instituição financeira esse título, que no fim das contas é um empréstimo para o governo, é um mercado seguro o que esses fundos fazem, tá? Não tem nenhuma, é um mercado obscuro ali do Tesouro Direto, não. É um título quente, normal, só que por ser CNPJ, ele não pode participar do Tesouro Direto. Tesouro Direto só para CPF, só para pessoa física. Então ele compra o título de um outro investidor sem pagar essa taxa de 0,2%. E aí acaba aqui com uma estratégia de captação de clientes. Muitas dessas corretoras oferecem esse fundo
a uma taxa zero. E aí depois vão tentar te oferecer diversos outros produtos, é só você negar, porque se você participar dessa nossa série, você vai ter conhecimento para isso, não vai precisar depender de ninguém para fazer os seus investimentos, tá bom? Mas assim, eu deixaria Tesouro Selic ou fundo DI do tipo simples com taxa zero, são investimentos de menor risco que tem no Brasil, prefiro o fundo DI simples com taxa zero, porque não tem taxa, não tem porque você pagar uma taxa adicional, e dessa forma você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal. Vinícius, mas não tem risco emprestar meu dinheiro para o governo federal, olha a situação. Não, gente. Por quê? Na verdade, tudo tem risco nessa vida. Mas o menor risco está lá. Porque o governo, o grande problema que pode gerar, por exemplo, que aconteceu na década de 90, com as contas públicas, com o fisco da poupança e tudo mais, é quando o governo tem uma dívida externa muito alta. Nós, aqui no Brasil, nós temos uma dívida externa muito baixa. A gente tem 7 vezes mais reserva internacional do que dívida. Então, assim, a situação é muito tranquila. Agora, o que acontece? A nossa dívida interna é um pouco elevada, embora muito menor que a da maioria dos países do mundo. Nesse caso, se o governo tiver algum problema para pagar suas contas, o que acontece? Ele pode imprimir dinheiro, vai gerar inflação, uma série de transtornos na economia, mas ele vai lá e imprime dinheiro para pagar os investidores. Ele não vai querer perder a confiança dos investidores, porque senão ele perde todo o dinheiro da máquina pública que tem emprestado para ele, que é na casa trilionária. Então ele não vai fazer isso, porque senão o país não para em pé. Então ele não vai mexer com os investidores. Por quê? Não está numa situação caótica de dívida externa elevada. A nossa dívida interna que é elevada. A gente tem muito mais reserva do que dívida. Então a situação é bem mais tranquila. Se você investe, e aqui já respondendo aquela pergunta do CDB, LCA, LCA. Se você investe em CDB, LCA, LCA, você está emprestando o seu dinheiro para empresas. Empresas não têm, bancos não têm a capacidade de imprimir dinheiro. O governo tem. Se você está investindo em debênture e CRI-CRA, você está fazendo o quê? Emprestando seu dinheiro para empresas. Empresas não têm capacidade de imprimir dinheiro. O governo tem. Então, em última instância, esse é o investimento mais seguro que você pode fazer. Corretora com taxa zero para fundos imobiliários. Praticamente todas, tá, Mônica? Corretora taxa zero para fundos imobiliários, você vai ver XP, BTG. Na verdade, assim, qual corretora que... Eu não sei qual corretora que hoje cobra taxa para investimento em fundo imobiliário, tá? Então, praticamente todas, tá? Como ando aportando quase 10% do meu patrimônio ao mês? Faz sentido rebalancear só com 6 meses? Na verdade, eu não sei. Por que eu não sei? Tá, Eduardo? O que acontece? Você tem um certo patrimônio e você vem fazendo aportes equivalentes a 10% desse patrimônio todo mês. Na prática, quando você faz o aporte, você já vai fazer o quê? Já vai fazer um rebalanceamento na compra. Vinícius, o que é um rebalanceamento? Não sei o que é um rebalanceamento. Rebalanceamento é uma técnica do método investidor sempre em alto, o método que faz qualquer pessoa conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. O que é esse rebalanceamento? É você pegar, no início do seu investimento, você vai definir uma alocação dos seus investimentos. Vou investir tanto por cento do meu dinheiro aqui, tanto por cento lá, tanto em ações, tanto em ações, tudo mais. E você escolheu isso com base nos seus objetivos, no seu perfil de risco. Você definiu isso para alcançar os objetivos que você traçou lá no início do programa Investidor Sempre em Alta. Então você elencou os objetivos, sabe a quantidade de dinheiro que você precisa, para qual data específica você vai montar sua magalha específica para isso, que é a sua carteira, tá? Escolheu isso, o que acontece? Quando o seu aporte representa uma grande parte do seu patrimônio, na prática, o que você vai estar fazendo a cada aporte? Comprando aquilo que ficou para trás. Você vai estar comprando mais aquele investimento que ainda não se valorizou, que você analisou e sabe que tem potencial. Então, na prática, você já vai estar fazendo meio que um rebalanceamento na compra, tá? Eu prefiro fazer o rebalanceamento a cada 3 meses. Falo isso lá, né? A gente pode fazer a cada 3, 6 ou 12 meses sem problema nenhum. Mas eu prefiro fazer a cada 3. Então, por que eu disse que eu não sei? Porque você tem que sentir como que vai ser a oscilação, a volatilidade do seu último aporte até o próximo. Provavelmente no início você nem vai precisar fazer rebalanceamento, tá? Depois de 1 ano, o seu aporte já vai representar provavelmente menos de 5% do seu patrimônio. E aí você vai ter que fazer um rebalanceamento muito mais constante, tá? Muito mais constante, adotando a periodicidade específica. Então, o que eu diria para você? Vai lá, continua fazendo seus aportes. Quando bater 3 meses, se você quer fazer trimestral, você vai lá e olha, poxa, as ações estão muito diferentes, os fundos estão muito diferentes. Como que está entre eles? Está muito diferente? Está muito diferente, então faz o rebalanceamento. Porque o rebalanceamento ele também é importante intraclasse, ou seja, você comprar de uma ação porque você vendeu da outra que estava subindo muito mais e assim por diante. Não só entre as classes de ativos, ou seja, entre ações e anti-ações e tudo mais. É todo um equilíbrio que você precisa fazer a cada rebalanceamento. Então você vai meio que sentindo isso, tá? De forma geral, eu recomendo que você
execute, ou pelo menos simule a execução, e se você vê que vai dar valores muito pequenos, você não precisa fazer, tá? Mas é legal que você já vai estar vendo como que vai estar o resultado nesse período de tempo e tudo mais. Então, preza sempre por fazer. Se você vê que tá muito pequena a diferença ali, você não precisa fazer, tá? Principalmente nesse início da jornada. E depois você vai fazendo, porque aí o seu aporte, isso é só para quem tem um aporte, o valor que você vai investir lá todo mês, por exemplo, que represente uma grande parte do seu patrimônio já investido. Tá? Somente nesse caso. Será que devo apostar minhas fichas da Magazine Luiza? No momento estou gostando. Ai, começou essa história de novo. Vamos lá, Magazine Luiza. Vamos fazer uma análise, uma semi-análise ao vivo? Por que semi-análise? Porque vai ser bem rápida essa análise. Olha só, vou compartilhar aqui na tela do computador as ações da Magazine Luiza. Estou entrando num site chamado Status Invest, um site que consolida indicadores, certo? De ações, fundos imobiliários, ações americanas e tudo mais. E aqui a gente consegue ver o quê? Claramente que a gente viu aqui as ações despencando, certo? Desde 2020, fim de 2020 ali, chegaram a despencar 92%, mais de 90%, e as pessoas estão ficando eufóricas agora porque as ações já estão subindo 85%. Meu Deus, estou gostando, será que é a hora de apostar? Você pode, tá? Vamos ver quanto que subiu certinho até agora, 129%, olha só que interessante. Você pode, isso é no intervalo de julho, agosto, setembro, 3 meses. Você pode apostar na Magazine Luiza. Agora, eu não tenho coragem de apostar o meu patrimônio. Sabe por quê? O meu patrimônio é o meu trabalho acumulado. O patrimônio, o dinheiro que você tem, não é uma brincadeira para você estar lá e ficar apostando. Isso aí reflete todo o tempo de vida que você já trabalhou. O que sobra é o seu patrimônio. Então, assim, se você aposta o seu patrimônio, isso é uma visão pessoal, tá? Você está simplesmente esnobando todo o tempo de trabalho que você já teve em busca de você ter um ganho da sorte. Que uma hora vai valorizar, você vai ficar eufórica e quando cair você vai ficar pé da vida. Aí você compra caro, vende barato e perde dinheiro. O que eu costumo fazer é não olhar para a aposta, mas olhar para a realidade. O que é a realidade? O que a realidade mostra para você? Que essa empresa, eu olho os indicadores e já vejo, que essa empresa está dando prejuízo. Além do mais, além dessa empresa estar dando prejuízo, ela está negociada a um preço que não é dos mais baixos. Está um limite ali de preço em relação ao valor do patrimônio dela. Mas mais ainda importante do que isso é o que? A margem. Gente, eu vou mostrar aqui um indicador para você. E esse indicador, ele é mestre na seleção de ações para você não passar sufoco nas crises. O que acontece? Quando você... Olha só, o que é margem líquida? Margem líquida nada mais é do que o lucro líquido da empresa, ou seja, o lucro final, a linha final do balanço, você foi lá, teve um faturamento, pagou imposto, pagou funcionário, pagou despesa com dívida, pagou tudo. O que sobra no final das contas? Lucro líquido. Então, a margem líquida é o quê? É o lucro líquido dividido pela receita líquida. O que é a receita líquida? Receita líquida nada mais é, a gente pode traduzir de uma forma grosseira para o faturamento. Não é exatamente faturamento, porque aqui entra devolução, entra uma série de coisinhas, os impostos diretos ali, mas é muito próximo do faturamento. Então, imagina assim, o lucro dividido pelo faturamento, que na verdade é a receita líquida, mas é muito parecido. O que isso me mostra? A margem líquida. Ok, na prática a margem líquida é a cada R$100, quanto que sobra na mão da empresa? É isso, margem líquida é isso. A cada R$100 em vendas, quanto que sobra na mão da empresa? E aí você vê que a cada R$100 hoje sobra na mão da empresa menos 17 centavos. O máximo que já sobrou na mão da empresa a cada R$100 foi R$ 4,64. Nessa época aqui, eu investi na Magazine Luiza. A partir do momento que a margem de lucro da empresa caiu, eu deixei de investir. E eu fiquei chupando o dedo e vendo a ação subir pra caramba por muito tempo. Agora já corrigiu tudo de volta. Fiz o certo. Porque eu não fui na aposta, na especulação. E o pessoal vinha me perguntar, será que ainda é hora da Magazine Luiza? Eu dizia, eu não entro. Explicava o porquê, o fundamento nunca te trai. E aí, aconteceu, corrigiu. Mas por que eu deixei de investir e garantir meus 105% de lucro, eu acho, nesse período? Porque ela passou a ter uma margem de lucro muito baixa.
Quando você tem uma margem de lucro muito baixa numa empresa, no primeiro sinal de soluço de crise, a empresa já começa a dar prejuízo. Pensa comigo, imagina que eu sou lá um vendedor de ar-condicionado. E na venda desse ar-condicionado eu tenho uma margem de lucro de 50%. Tá? Ou seja, a cada R$100 que entra, sobra R$50 para mim. Nesse caso, vem uma crise e o que acontece? Os meus custos aumentam e eu mantenho o preço do meu produto. A minha margem de lucro tem espaço para cair, porque ela é 50%. Então eu tenho uma margem agora de 30%. Eu continuo tendo lucro. Meu lucro vai ser menor? Vai, mas eu continuo tendo lucro. Talvez essa é uma estratégia que eu possa usar para dominar o mercado. Talvez essa é uma estratégia que eu possa usar para eu ganhar mais mercado. Eu manter o preço enquanto todo mundo vai estar subindo. E aí, uma empresa que tem uma margem de lucro alta, que no meu exemplo aqui é 50%, mas poucas têm uma margem de 50%, eu tenho espaço para cair esse lucro. Mas uma empresa que tem uma margem de 15% tem espaço para cair para 10%. Uma empresa que tem margem de 8% tem espaço para cair para 5%. Uma empresa que tem margem de 1% não tem espaço para nada. No primeiro soluço de crise, o preço da ação desaba porque a empresa começa a dar prejuízo. Foi ou não foi o que aconteceu com a Magazine Luiza? Foi ou não foi o que aconteceu com a Magazine Luiza? E o que acontece? A grande pergunta é, quando que a Magazine Luiza vai voltar a dar lucro? Quando que a Magazine Luiza vai voltar a dar lucro? Não sabemos. Existe uma especulação muito grande de que ela possa começar. Outros especulam que ela vai continuar. Agora, eu não fico nessa confusão, nesse burburinho. Será que? E tem duas formas de você investir em ações. Primeira forma, você pode apostar, como você está sugerindo. Eu vou lá e... qual a empresa que eu acho que vai subir? Qual a empresa que vem subindo? Você dá suas maneiras aí de enganar você mesmo. Você vai lá e aposta naquele negócio. Pode dar certo, pode dar errado. Tá tudo bem. E você está investindo numa ação, cara, por quê? Porque não entrega nenhum lucro, nenhum resultado. Se um negócio não entrega nem resultado, nenhum lucro, o que acontece? Se é caro, é barato. Qualquer preço é caro. Por que você vai comprar? Imagina na vida real. Você compraria uma empresa que está dando prejuízo? Depende, Vinícius. Se ela estiver valendo na bolsa 10% do quanto vale o patrimônio dela, sim. Se ela está valendo na bolsa 40% do quanto vale o patrimônio dela, sim. Mas aqui você está pagando 3 vezes o quanto vale o patrimônio dela. Você compraria? Você pagaria 3 vezes o que vale o patrimônio de uma empresa para uma empresa que está queimando o patrimônio porque ela está tendo prejuízo? Não faz muito sentido. Então, o fundamento me diz que não tem lógica nesse investimento. Agora, você pode querer especular, quer apostar, vai lá, pode dar certo. Agora, se der certo, você não tem... A principal coisa que você precisa, consistência, previsibilidade de resultado. Você não é numa tacada que você vai ganhar muito dinheiro. É numa consequência de ganhos que aí sim você vai conseguir multiplicar o seu dinheiro bastante com o passar do tempo. Não é uma tacadinha ali que você acerta, outra aposta que você erra, aí você vai lá e fica nessa vida, tô rico, tô pobre. Faz sentido esse negócio. Eu prefiro, ao invés de comprar ações caras de empresas que nem lucro dão, ou que dão pouco lucro, eu prefiro comprar ações baratas de empresa que dão um lucro gigantesco. Que já estão consolidados, só estão mal precificados por conta do momento, por conta do medo dos investidores, por conta do momento do mercado. Então, eu não investiria na Magazine Luiza. Inclusive, eu não invisto hoje na Magazine Luiza. É a resposta que eu posso te dar. Vinícius, posso substituir ouro e fundos imobiliários pela Magar Internacional? Com certeza não. Faz nenhum sentido isso. Olha só, por que fundos imobiliários e ouro pela Magar Internacional, se a Magar Internacional nem é composta de fundos imobiliários de investimento só no Brasil? Vinícius, o que é a Magar Internacional? Magar Internacional é uma estrutura de investimento que você faz no exterior para você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa lá fora, no exterior. Para você que não quer colocar todo o seu dinheiro na jurisdição brasileira, para você que não quer só investir no Brasil, você quer enviar uma parte do seu capital, do seu patrimônio para o exterior também. Então você tem a Magar Internacional. Só que não faz sentido isso, com certeza não. Tá, Ivo? Não faz nenhum sentido. Aluguéis e ações está relacionado apenas quando você opera vendido? Não, Bruno. Não. Aluguel de ações é quando você aluga as suas ações para outra pessoa. E essa pessoa pode querer alugar suas ações para aí ela fazer diversas operações especulativas que ela pode fazer. Então você vai alugar para alguém, não é você que vai lá alugar, entende? O que eu falei aqui sobre aluguel de ações é isso. É isso que eu quero me referir. Sobre as bonificações, dividendos, juros sobre capital próprio, proventos em relação às ações alugadas. Vai para quem quando estão alugadas? Para o dono, não é para quem alugou.
para o dono, não é para quem alugou. É a mesma lógica de uma casa. Mesma lógica de uma casa. Imagine que você tem uma casa, certo? E aí você é o dono da casa, você alugou a casa. Qualquer benfeitoria que é feita na casa, a pessoa, o inquilino lá, ele não vai levar. Aquela benfeitoria fica porque a casa é sua. Tá bom? Shirley, obrigado pelo carinho. O curso que o Vinícius oferece é muito bom. Sou aluno e tenho aprendido muito. Que bom, Shirley. Que bom. Fico feliz. Obrigado pelo carinho, viu? Jean, o que acontece com o dinheiro quando um fundo imobiliário ou uma ação sai da bolsa? Quando um fundo imobiliário ou uma ação sai da bolsa, uma ação que é um exemplo mais claro, existe um fechamento de capital, né? Existe o IPO, que é o Initial Public Offering, que basicamente é a oferta pública inicial, certo? Então você pode chamar aportuguesadamente de oferta pública inicial. Que basicamente vai ser o quê? O IPO em inglês e OPI seria em português. Quando tem um fechamento de capital, você tem uma OPA, que é uma oferta pública de aquisição. Então, basicamente, o que vai acontecer? O que é um IPO? O que é uma ação na bolsa, gente? É quando a empresa, uma parte da empresa é vendida para diversos investidores por meio da Bolsa de Valores. Então você tem o IPO, é isso, é uma parte de uma empresa. Quando você tem uma OPA, um fechamento de capital, significa o quê? Que a própria empresa ou alguém que comprou a empresa está recomprando as ações dos investidores que tinham ações daquela empresa. Então o que acontece? Você vai ganhar um dinheiro pela compra que alguém está fazendo das suas ações. Aviso importante. Nos próximos dias, em decorrência de tudo que está acontecendo no nosso país agora, eu vou promover um evento online, gratuito, sem enrolação, onde eu vou mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Com framework prático para você poder sair de lá, sim, do evento gratuito, tendo seus primeiros resultados. Honestamente, você vai ter os mesmos resultados que os meus alunos? É óbvio que não, tá? Mas eu já quero te dar uma arma, uma munição, muita explicação para você já começar a ter os seus primeiros resultados. Se um dia você quiser estar com aqueles que têm os melhores resultados, você vai estar. É um processo natural, tá bom? Mas eu já quero te municiar disso porque existe uma chance real da toda essa condução econômica que vem sendo bem feita no nosso país, sim, ser desmoronada a partir do ano que vem. Então você tem que estar preparada para isso, porque o que está barato hoje, as ações baratas podem ficar muito mais baratas por conta de um processo inevitável, negócio que nunca deu certo no mundo e talvez estão querendo fazer novamente no Brasil, sabe-se lá por quê. Tá bom? Então, recomendo que você participe. É online, gratuito, sem enrolação. E você vai sair de lá apto a ter seus primeiros resultados nas altas e nas quedas da bolsa. O link para você se inscrever está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Primeiro link aparecer, você vai lá e clica para você fazer a inscrição gratuita e garantir a sua participação, receber todos os dados, link de acesso e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou de verdade, o que eu peço para você fazer agora? Clique aqui embaixo em gostei, curtir, like, porque assim esse vídeo vai ser espalhado para mais pessoas e a gente consegue ajudar mais gente. Além disso, pegue e compartilhe com seus amigos, manda aí 5 amigos no WhatsApp, não deixe essa mensagem morrer aqui, porque tem muita gente perdendo dinheiro da bolsa, gente perdendo dinheiro, deixando de lucrar porque está só na renda fixa, então isso aqui pode ajudar muita gente, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, te inscreve agora, tem basicamente um botão de inscrever-se, um sininho, clica nesse negócio aí, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.